Olá, mais uma vez professor Paulo Júnior, com a matéria de álgebra linear, agora na unidade 4, tópico de alto valor e alto vetor. Mais uma vez eu ressalvo a importância de vocês estarem assistindo as videoaulas, em conjunto estarem acompanhando as aulas em PDF e os fascículos, para que haja um engajamento conjunto desses materiais no ensino-aprendizagem. Não esqueçam, é extremamente importante que vocês façam isso. Então, o tópico dessa unidade é matriz de uma aplicação linear, obtenção da matriz de uma aplicação, mudança de base, alto valor e vetor, cálculo de alto valor e alto vetor, mudança de base, base de alto valores. Então, alto valor e alto vetor. Chama-se operador linear toda transformação de T de V em V, ou seja, um espaço de partida e o espaço de chegada são iguais. Definição 1. Seja T de V em V um operador linear se existe um vetor não nulo, Vzinho pertencente a V, e um número real lambda tal que a transformação aplicada em V seja lambda V. Diz que lambda é um alto valor de T e V é um alto vetor de T associado. Então, nós temos o conjunto V e ele vai ser levado no conjunto V por uma transformação linear. Então, digamos que eu tenho um vetor V diferente do nulo e eu levo ele na transformação em V. E isso seja exatamente um lambda V. Se isso acontecer, então o meu lambda é um alto valor e meu V é um alto vetor. Exemplo. Determine os altos valores e altos vetores dos operadores lineares dados a seguir. Então eu tenho a transformação de R2 em R2. Percebam que o conjunto de saída é o mesmo conjunto de chegada. E a transformação linear leva xy em 2y mais 2y e 8x. Então, primeiro que eu quero que isso seja um vetor diferente de zero, para eu poder extrair o alto vetor e o alto valor associado. Ou seja, então meu t aplicado em xy é um lambda em xy, que é o vetor. Que é a minha transformação? Minha transformação é 2y e 8x. E eu tenho que distribuir no lambda, eu tenho lambda x e lambda y. Montando o sistema linear, 2y é lambda x e 8x é lambda y. Então, reescrevendo esse sistema linear, nós podemos discutir ele em relação a lambda. E é um sistema homogêneo. Então, matricial, ele pode ser escrito na seguinte condição. Sendo assim, é um sistema possível, né? Já que é um vetor nulo, tem pelo menos a solução trivial. Mas a solução nula não é o que nós buscamos, porque eu não quero que o meu vetor seja o 0, 0. Eu quero um vetor diferente desse. Assim, o sistema acima deve ser possível determinar. Daí, determinando a matriz igual a 0, ou seja, nós vamos, como aquele produto daria 0, né? E eu não quero que seja o xy00, 0. A matriz é 0, 0, porque é uma propriedade que nós estamos fazendo o quê? O produto de dois elementos dá o elemento nulo se um deles for 0. For o elemento nulo. Só que, como eu não quero que xy seja o elemento 0, 0, né? No caso a gente está em R2, então só sobra para ser 0, 0 a relação que eu tenho daquela matriz, menos lambda 2, 8 menos lambda. O determinante dela, no caso, terá que ser 0. Dessa forma, o que eu tenho aqui é o que nós chamamos de polinômio característico. Tá? E determinando, nós temos lambda sendo tanto 4 quanto menos 4. Ou seja, aqui eu tenho dois autovalores. Para cada um deles eu vou gerar um alto vetor. Então eu posso ter lambda como menos 4 e lambda como 4. São autovalores do operador T. Como eu tinha essa matriz que gera para mim, então, mas só que o meu lambda pode ser os dois valores determinados. Então, analisando o lambda como 4 menos 4, eu vou poder reescrever o alto valor associado menos 4, substituindo no lugar do lambda, fica menos 4, 2, 8, menos 4, multiplicando xy, 0, 0. Então eu fico com o seguinte produto, né, de matrizes, 4, 2, 8, 4, multiplica xy, isso é igual ao vetor 0, 0. Montando o sistema, escalonando, nós chegamos que x é menos y sobre 2 e 0 é 0. Assim, o alto valor associado ao vetor menos 4 são qualquer valor em relação a y do tipo menos y sobre 2, y. Botando y em evidência, nós temos que y multiplica menos 1 sobre 2, 1. E isso pertence a R2.
Só que, como y pode ser qualquer, na verdade não é só o valor, tá? De y. Ele é gerado, todos esses valores são gerados. E aqui no caso, como nós fizemos na unidade 3, isso vai ser em imagens. Então a transformação aplicada em menos 1, 2 vai me gerar 4 menos 8. Que é 4 vezes menos 1, 2. Ou seja, qualquer transformação aplicada em qualquer vetor vai ser um múltiplo desse vetor associado a ele. A transformação também me deu um outro alto valor, que foi o lambda sendo menos 4. E o lambda sendo 4. Foi avaliado um deles, eu posso avaliar o outro. Então, fazendo a análise para o valor de 4 agora, com o lambda sendo 4, meu produto matricial vai gerar o seguinte sistema linear. Escalonando ele, agora eu chego a outros valores de x e y. Chego que x é y sobre 2 e 0 é 0. Assim, o outro valor associado a 4 são y sobre 2 e y. 1 sobre 2 e 1 com y em evidência. Para y igual a 6, meu vetor, por exemplo, é o 3, 6. Que a imagem é em V. Então, por que a transformação em 3, 6 dá 12, 24? Eu posso pôr em evidência o 4 que multiplica o 3, 6, que ainda é múltiplo. Ou seja, percebam que o 3 é metade do 2. Ou seja, todas as primeiras entradas vão ser metade das segundas entradas, porque aquele meu vetor vai gerar todas elas. Um outro exemplo, ter a transformação de R3 em R3. Percebam que o conjunto de saída é o mesmo de chegada. Então, a minha matriz transformação, ela é 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, 0, 1. Então, estou atrás de um vetor que não seja o vetor identicamente nulo, no caso agora de R3. E para eu poder encontrar os autovalores e autovetores associados. Então, minha transformação ela tem que levar isso em lambda, que multiplica o vetor. No caso, distribuindo lambda. E eu tenho a transformação de mudança de base, no caso, né, de beta em alfa, vezes a transformação aplicada em alfa. Isso é a transformação aplicada na base beta. Relacionando como produto matricial e igualando a distribuição de lambda, colocando lambda em evidência, onde eu posso subtrair lambda de cada um deles, né? Isso aqui é basicamente passar para o outro lado, tá bom? Multiplicando ainda de forma matricial, nós chegamos a um sistema, um produto matricial que leva a um sistema homogêneo. E note que lambda vai subtrair cada elemento da diagonal principal. Na verdade, esse é o mecanismo que a gente vai usar quando quiser determinar lambda. Mais uma vez, eu tenho um produto, e esse produto me dá um elemento nulo como resposta. Então, para que isso aconteça, pelo menos um desses elementos tem que ser nulo. Como eu quero desde o início que x, y, z não sejam nulo, então o que sobra para ser nulo é o determinante da matriz. Então, ao calcular esse determinante, nós chegamos a esse valor, que ele vai me gerar o polinômio característico. E, ao tentar determinar os valores de lambda, eu vou ter 3 valores, né? Porque tem um lambda ali que ele tem multiplicidade 2. Eu posso ter lambda 1 ou lambda 2 e eles vão gerar, na verdade, todas as raízes desse polinômio. Não esqueçam que no caso, a lambda igual a 1 tem multiplicidade 2 por causa do expoente 2. Quando você olha 1 menos lambda ao quadrado vezes 2 menos lambda igual a 0. Os valores que zeram essa equação em lambda são 1 e 2. Mas o 1 zera essa equação duas vezes, pelo expoente 2. Então, eu tenho os valores de meus altos valores são 1 e 2. E eu posso substituir agora no lugar de lambda. Fazendo isso, eu chego ao seguinte sistema. Escalonando ele, eu chego em 0, 0 e 0, 0. E o 1 novamente vai fazer a mesma coisa. Ou seja, esse meu vetor ele vai ser o vetor x, 0, 0. Colocando x em evidência, ele multiplica 1, 0, 0. Esse vetor ele vai gerar todos os outros autovetores, né? São múltiplos dele. Se eu tomar x igual a 2, vai aparecer um vetor 2, 0, 0, que é a imagem de algum vetor V em E. Então, a transformação em V em E vai estar funcionando. Transformação aplicada em 2, 0, 0
ela é nada mais, nada menos que 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, 1, que multiplicando o vetor que eu estou usando como uma constante 2 agora, né? Aquele meu x sendo 2, desculpa, é 200. Isso vai me gerar esse valor, que é 1 que multiplica 200. Mas, quando eu fiz os autovalores, tanto era 1 quanto 2. Agora eu posso testar o valor 2 também no lugar de lambda. Fazendo agora o teste no lugar de lambda sendo 2, nós chegamos ao seguinte sistema. Escalonando o sistema, nós chegamos que x é igual a menos z, que 0 é 0 e que y é igual a z. Assim, os autovetores associados a 2 são menos z, z e z. Estou escrevendo todos eles em função de z. Podemos pôr z em evidência. Então, eu acho que temos que z multiplica menos 1 e 1 e 1. Sendo dessa forma, então, todos os outros autovetores são gerados por múltiplos de menos 1, 1 e 1. Por exemplo, z igual a 5, nós vamos obter o vetor menos 5, 5, 5. Que é quando z for 5 e redistribuir em cada um desses valores. E a imagem de V é. Então, transformação aplicada. Então, a transformação aplicada em menos 5, 5, 5 vai ser 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, multiplicando exatamente esse vetor, menos 5, 5, 5, que é menos 10, 10, 10, que é 5 vezes, que é 2 vezes o vetor menos 5, 5, 5, que era o vetor que estava lá, estava como autovetor. Então, em cada item a seguir, determine o polinômio característico do operador linear T, os autovalores de T aos autovetores associados. Então, a transformação de R3 em R3, novamente eu ressalto que o conjunto de saída é o mesmo conjunto de chegada, e a transformação tem a seguinte matriz característica. Então, começa determinando o polinômio característico, ou seja, subtrair lambda de cada elemento da diagonal principal. Em suma, seria isso. A primeira linha, onde nós estamos escrevendo, ela é explicativa, mas em suma é subtrair lambda de cada elemento da diagonal principal. Calcular esse determinante sendo zero. Então, ao calcular esse determinante sendo zero, nós chegamos ao polinômio característico, que esse polinômio tem como raízes 1, 3 e menos 3. Então, os autovalores todos são exatamente esses, né? 1, menos 3 e 3. E para cada um deles, ele gera um autovetor. Substituindo por 1 no produto matricial, nós chegamos ao seguinte sistema linear, sendo escalonado. Nós chegamos às condições que z é 0, y é 0 e 0 é 0. Então, o autovetor associado é x, 0, 0. Colocando x em evidência, fica 1, 0, 0. Dessa forma, todos os outros autovetores são múltiplos de 1, 0, 0. O outro autovalor, menos 3. Então, substituindo lambda por menos 3, nós chegamos ao seguinte sistema linear. Escalonando o sistema, nós temos que x é igual a menos y sobre 4, z é 0 e 0 é 0. Então, dessa forma, o meu autovetor associado ao autovalor 3 é esse. Menos y sobre 4, y 0. Agora, eu escrevi em y, pondo y em evidência, nós temos que ele multiplica menos 1 quarto, 1 e 0. Então, todos os outros vão ser múltiplos desse. E o terceiro autovalor que eu tinha é 3. Então, substituindo ele no lugar de lambda, nós vamos chegar ao seguinte sistema linear. Escalonando, nós vamos chegar na seguinte condição, que x é igual a z sobre 12, y é z sobre 6 e 0 é 0. Então, o autovetor associado ao autovalor 3 vai ser z sobre 12, z sobre 6 e z. Colocando z em evidência, z multiplica 1 dozeavos, 1 sexto e 1. Então, todos os outros vão ser múltiplos de 1 dozeavos, 1 sexto e 1. Muito obrigado. Eu espero que vocês assistindo as videoaulas, lendo em conjunto de cada videoaula as aulas em PDF e o fascículo, vocês estejam conseguindo estudar. Caso tenham dúvidas, enviem, tentem retirar o máximo de dúvidas possíveis nas aulas, tá? Solucionem todas as listas. E muito obrigado por estarem acompanhando as aulas até aqui.